Muito boa noite, são 19h18, horário de Brasília. A gente está aqui em Fortaleza falando para mais uma questãozinha aqui da Cefaz RJ 2014, auditor fiscal. Essa aqui é a questão 57, tá? E já começou o negócio errado. Questão 57 não é a questão 56, tá? Afinal, 57 não é 56. Tá aqui, questão 57. Tudo bem agora. Vamos para cima. A questão fala assim, vamos dar um zoomzinho e acompanhar aqui together, né? Bom, com a aproximação das datas em que serão realizados os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo, na cidade de Rio de Janeiro, o governador fluminense tomou a decisão de incrementar a fiscalização dos estabelecimentos hoteleiros e congêneres do estado, a fim de imprimir uma qualidade de nível internacional, mesmo quando se tratar de pequenos estabelecimentos. Isso aqui estão falando comigo no WhatsApp, não sei se vocês estão vendo. Para realizar esse intento, seriam necessários aportes de novos recursos, né, com o fito de custear essas atividades estatais em razão disso, um deputado estadual propôs que se alterassem os valores de taxa de segurança cobradas pelo Estado. O referido deputado, depois de constatar que o valor das diárias dos hotéis ou de um estabelecimento congênere não mantinha relação direta com o porte desse hotel, nem com a quantidade de quartos e apartamentos que ele possuía, nem com o capital social dessa empresa hoteleira, considerou possível e viável promover a alteração drástica no correspondente item na tabela de valores das taxas estaduais. Então, falou aqui em taxas estaduais, tá? A partir desse momento eu consigo mais ou menos entender que essa vai falar de taxas, né? Desse modo, com a finalidade de adequar a cobrança da taxa à capacidade contributiva do contribuinte, o referido deputado decidiu apresentar o projeto de lei para alterar a maneira como essa taxa seria cobrada. Então, quer alterar a maneira como a taxa será cobrada, tudo bem. De acordo com o seu projeto, o valor anual dessa taxa em relação aos hotéis e congêneres, então ele está falando aqui numa taxa de hotéis e congêneres, passaria a ser calculada mediante a alíquota de 0,1% sobre o capital social da empresa, né? Ok. Sobre hotéis e congêneres. No tocante especificamente aos motéis, então motéis visando ainda alcançar o objetivo de adequar a cobrança da taxa à capacidade contributiva do contribuinte, essa taxa passaria a ser calculada mediante a aplicação de alíquota de 10%, sobre a mesma base de cálculo utilizada para o ISSQN, né? Devido ao município localizado e do estabelecimento contribuinte. Com base nessas informações que dispõe no CTN, né? Código Tributário Nacional. Vamos ver. O projeto em lei em questão não merece prosperar. Isso é verdade, né? Esse projeto de lei aqui é inadequado. O capital da empresa não pode ser, o capital social não pode ser alvo de taxa, certo? Não pode ser base de cálculo de taxa. Nem isso, nem muito menos uma taxa pode ter a mesma base de cálculo que o imposto. Então, esse projeto não merece prosperar. Vamos ver então o que ele fala aqui. Em relação aos hotéis e congêneres, ok, não merece prosperar mesmo, pois as taxas não podem ser calculadas em função da capital das empresas. Está correto, né? Essa afirmativa aqui está correta. Muito bacana. Vamos descendo aqui para ver o que a gente pode localizar. O projeto merece prosperar. Eu não vou nem ler o resto, tá? Porque ele não merece prosperar. A capacidade econômica do contribuinte, capacidade contributiva, é relevante para a graduação do valor dos tributos a serem cobrados do sujeito passivo. Olha, isso aqui não é verdade, tá? A gente pode até dizer que ela pode ser pode ser, né? Ela não é relevante, ela pode ser relevante. E falando em tributos, seria ainda melhor falar em impostos, né? Porque, em falando especificamente de taxa, a taxa não tem essa característica, tá? De depender da capacidade contributiva do contribuinte. Porque a taxa é algo que vai em contrapartida, né? A um serviço público. Então, ela não tem a ver muito bem com o contribuinte, mas sim com aquele serviço que está sendo prestado. O projeto em questão não merece prosperar. Isso aqui está correto, né? Em relação aos motéis. Não merece prosperar em relação aos motéis, pois as taxas não podem ter base de cálculo própria de imposto, nem idênticas e as que correspondem às bases de cálculo de imposto. Isso está correto, tá bom? Também está correto. O item 1 e 4, né, seria a resposta aqui. Vamos dar uma olhada na última questão. O projeto de lei em questão merece prosperar, isso já é falso, tá? Não adianta ler o restante. Beleza? Então, tá aqui uma questãozinha. O gabarito já estava aqui, item A, bacana.
Vamos olhar aqui fontes que podem ser relevantes. A gente tem um artigo 77 do CTN, e que vai falar sobre as taxas, né? Vai falar que as taxas cobradas pela União, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva, o potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte e posto à sua disposição. Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos ao que corresponde ao imposto, nem ser calculado em função da capital social das empresas, tá bom? Então, são as duas hipóteses aí que essa questão trouxe. Eu vou até dar um zoom out aqui, porque vocês não estão vendo direito, né? Mas são as duas questões que essa questão trouxe, né? Sobre a base de cálculo ser igual a de imposto ou ser igual ao capital social. Então, nenhuma dessas duas coisas pode ser feita. Tem uma questão ali ainda mais sobre relação ao capacidade contributiva, né? Que poderia levar talvez a marcar o item, não teria esse item, né? Mas a dizer que os itens 1, 3 e 4 são corretos, né? Esse item 3 aqui ele gera uma certa polêmica, porque a capacidade econômica do contribuinte é relevante para a graduação do valor dos tributos a serem cobrados do sujeito passivo. Isso, na minha visão, está errado, né? A gente fala que a capacidade contributiva, né, o princípio da capacidade contributiva pode estar presente, sim, em impostos principalmente, mas ele não é mandatório, ele não é obrigatório, ele não é compulsório. E em relação às taxas especificamente, eu diria que ele é contraindicado, né? Não se deve, aliás, não se pode, na minha visão, assim, dentro do meu escopo de estudo, não se pode cobrar de uma taxa relativo ao poder aquisitivo do contribuinte, né? Não cabe isso. E aí, isso aqui eu pesquisei e encontrei alguns estudos que falam sobre isso, né? A gente tem aqui a página 123 do Hipótese de Incidência Tributária, do Geraldo Ataliba, e a gente tem aqui o RE 202.393RJ do STF, segunda turma. A gente tem o ADI também 2551, né, do ministro Celso de Mello, do STF, tá ok? E aí a gente tem aqui essa questão, né? Em consonância com o esquema clássico que divide as espécies tributárias em vinculadas e não vinculadas. Então, a gente tem as espécies vinculadas e não vinculadas, né? Dois critérios de graduação da exação são a apresentação como atinentes, né, respectivamente a cada um, a um grupo e outro, né? Para os tributos vinculados, uma atuação estatal. Para os tributos vinculados a uma atuação estatal, o critério da mensuração da intensidade tributária deve ser sinalagmático. E aí, o que é esse sinalagmático? É proporcional, né? Sinalagmático é quando você tem digamos assim, uma entrega e um retorno. E sinalagmático é aquilo que torna essa entrega vinculada a este retorno, né? Significa que se o meu serviço ali que eu estou adquirindo do Estado é bem valoroso, eu vou ter também que fazer uma entrega para ele bem valorosa, certo? Isto é, tal critério deveria guardar correspondência com o custo ou benefício da mobilização do aparato público em prol do contribuinte. Significa que existe uma correspondência com o custo da mobilização do aparato público, né? Essa entrega vai mensurar o retorno. Nesse caso, não se poderia falar em capacidade contributiva, porque a mensuração do custo da atuação estatal se sobreporia às particulares condições econômicas do contribuinte. A capacidade contributiva aplicar-se apenas aos tributos não vinculados, né? Então, a taxa, por exemplo, não estaria dentro desses tributos. Portanto, apenas aqueles desprovidos de uma bilateralidade que pudesse servir de suporte para a aferição da adequada intensidade do gravame. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já asseverou que elementos presuntivos de riqueza não presteriam para servir base de cálculos de taxa. Então, dentro do que fala a questão, né, não seria possível dizer que a taxa vai se adequar à contribuição, à capacidade contributiva do contribuinte. Deve ser dimensionada sempre com referência à razoável adequação entre a atuação estatal e seu custo. Ok, então está aqui uma fonte interessante, né, uma leitura bem bacana para a gente. Né, esse comentário foi bem bacana, eu acho que já cabe aqui falar, isso aqui é o que eu tinha estudado antes, né, do artigo 77, também um estudo prévio que eu havia feito sobre essa fonte, tá? Muito bacana, até a próxima.